Antes de nós passarmos ao nosso estudo de hoje, na semana passada nós havíamos comentado sobre algumas coisas interessantes e eu citei aqui, no caso, o texto de um filósofo iluminista. Lembra o nome dele? Isso. Espinhoso? Não. E eu queria saber se alguém procurou o texto e pôde lê-lo. A Ana Paula procurou lá no dia mesmo, né? Alice procurou, achou o texto? Quem mais? O Sérgio? Só 4 pessoas. Isso. 4 pessoas procuraram o texto de Spinoza. E puderam encontrar ali coisas muito interessantes, como referência a uma visão absurdamente inovadora em um período extremamente obscuro da civilização. A menos de 150 anos do fim da Idade Média, nós vemos uma referência àquilo que 300 anos depois viria a tornar-se muito mais comum através da visão do Consolador prometido em relação à divindade. E você voltar no tempo a 1630 e alguma coisa, quando Spinoza lança no seu, vamos dizer, produto intelectual, uma referência a um Deus totalmente diferente daquele Deus que até então as pessoas cultuavam e que em alguns casos até hoje continuam a cultuar, é de entender por que algum tempo depois, 100 anos depois, juntamente com os conceitos dos outros iluministas, houve uma total alteração dos padrões governamentais da Europa daqueles tempos. Esse Deus, segundo Spinoza, representa algo que para muitas mentes de agora é arrojado. Para muitas mentes de agora. Para as mentes que acham que Deus está nos lugares, que Deus está em livros, que Deus está em igrejas, em ambientes. É uma visão revolucionária. Mas, para os que tenham a capacidade de entendimento, que tenham o raciocínio lógico, é um banho de frescor. E é triste, apesar de compreensível, que somente 4 tenham procurado o texto, porque ele é mais importante do que o que vocês comeram em 7 dias. Como disse Jesus, a mulher do poço de Jacó, da água que você me oferece, todos beberam, desde Jacó, e morreram. Mas da água que eu te ofereço, a água da vida eterna, se você beber, você nunca mais terá sede. E é exatamente nesse sentido que nós encontramos. Eu vou ler aqui para aguçar um pouco o pensamento, mas continuo a recomendar que vocês não tratem das coisas do Espírito com a indiferença que nós costumamos tratar das coisas sérias para dar valor às coisas inúteis. Porque vocês estão uma semana atrasados. Diz Spinoza, no texto, entre aspas, que nós estamos aqui comentando: para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrutes de tua vida.
Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Para de ir a estes templos lúgubres, obscuros e frios, que tu mesmo construíste e acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. Aí é onde eu vivo e aí expresso meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que há algo mal em ti, ou que eras um pecador, ou que a tua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu te dei, e com o qual podes expressar teu amor, teu êxtase, tua alegria. Assim, não me culpes por tudo o que te fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Confia em mim e deixa de me pedir. Tu vais me dizer como fazer o meu trabalho? Para de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem te incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te culpar se respondes a algo que eu pus em ti mesmo? Como posso te castigar por seres como és, se eu sou quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita teu próximo e não faças o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alegria seja teu guia. Esta vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Esta vida é o único que há aqui e agora, e o único de que precisas. Eu te fiz absolutamente livre. Não há prêmios nem castigos. Não há pecados nem virtudes. Ninguém leva um placar. Ninguém leva um registro. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Não te poderia dizer se há algo depois desta vida, mas posso te dar um conselho. Vive como se não tivesse nada depois. Como se esta fosse a única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há nada, terás aproveitado a oportunidade que te dei. E se houver, tem certeza que eu não vou te perguntar se foste comportado ou não. Eu vou te perguntar se tu gostastes, se te divertistes, do que mais gostastes, o que aprendestes. Para de crer em mim. Veja, isso está sendo falado em 1650. Para de acreditar em mim, para de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredites em mim, quero que me sintas em ti.
Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho no mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra você pensa que eu seja? Me aborrece que me louvem, me cansa que agradeçam. Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, de tua saúde, de tuas relações, cuidando do mundo. Te sentes olhado, surpreendido? Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que tu estás aqui, que estás vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisas de mais milagres? Por que tantas explicações? Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro. É aí que eu estou, batendo em ti. Baruch Espinosa. E é a este respeito que, quando disse na semana passada, ao ser perguntado qual era o Deus, se Einstein acreditava ou não em Deus, ele responde: sim, eu acredito no Deus de Spinoza, neste, que é o Deus de Jesus. Porque estas coisas que Spinoza está colocando são a consequência dos princípios cristãos que Jesus viveu, não do cristianismo que os homens fizeram depois, e que até hoje estão tentando reproduzir mentirosamente. Este é o Cristo, e é este o Cristo que nós encontramos também na doutrina espírita. Para de me pedir coisas. Você quer me ensinar a fazer o meu trabalho? Assuma a sua vida e viva com decência. Sede responsável pelas suas escolhas. Pare de me procurar para pedir que eu te carregue no colo quando você tem pernas. Tenha coragem de errar e assuma o erro. É claro que há coisas que, se você levar ao pé da letra, na fala de Spinoza, você poderá questioná-la em relação a certos pressupostos que a doutrina espírita ensina, mas o sentido que está por trás do que ele está dizendo é, não que não existe a reencarnação, mas ele está aconselhando, do que adianta você acreditar na reencarnação e ficar perdendo cada vida, fazendo o que não deve? Viva como se esta fosse a única. Porque se esta for bem vivida, tenha certeza que a outra será muito melhor. Mas se essa for mal vivida, terá sido inútil ter sofrido, ter passado fome, ter ficado doente, ter sido rico. Portanto, os ensinamentos que estão aqui, pare de me louvar. São próprias de um Deus. A não ser que seja um Deus vaidoso, um Deus ególatra, um Deus mesquinho, como somos nós, ele vai gostar de ser bajulado. Mas considerado como Deus, dentro dos princípios que nós temos entendido, da grandeza, da onipotência, da onipresença, não há nada mais inútil para quem não precisa de elogios ficar recebendo-os. E não há nada mais importante para aquele que nos cria, ver que o que ele fez por nós valeu a pena, nas atitudes que nós escolhemos.
em como estamos vivendo. Nós temos nos tornado uma sociedade de louvadores e de ladrões, achando que o louvor compensa o furto. Temos nos tornado uma sociedade em que as pessoas se chamam santos, Jesus, Maria, Espírito Santo, no seu nome, José. Em homenagem a todos estes seres luminosos e santificados das tradições religiosas, e aí você lê a manchete: José do Espírito Santo matou a facadas Maria do Devotamento depois de ter estuprado. Essas são as circunstâncias da nossa ignorância. Você pode dizer assim: eu não tenho culpa do nome que meu pai me deu. Se ele soubesse quem eu era, teria me chamado de Beelzebu. Beelzebu, capeta da Silva. Talvez fosse mais adequado. Mas, se você não é nada daquilo que o seu nome foi inspirado a que você fosse, pelo menos, quem sabe, você não podia tentar ser um pouco daquilo que representa o nome José na vida de alguém, um carpinteiro, um trabalhador, um chefe de família decente. Se nós não estamos à altura, por que não lutarmos para estar? Não é nada mais inútil do que ficar louvando, porque louvar é a forma fácil de você se sentir pagando a sua dívida e depois continuar a fazer tudo o que é indigno. Aí depois você vai e louva de novo. Não é isso que qualquer Deus soberano está esperando. Todas estas verdades representam uma revolução na inteligência. Até hoje. Porque ainda há muitas mentes que, quando você vai conversar, pergunta assim: você acredita na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Porque no versículo tal está escrito tal coisa. E lá você encontra fundamento para você estuprar sua filha ou ser estuprada por ela e engravidar para dar sequência à sua descendência. Isso está na Bíblia. Como comentei outro dia, ninguém chegou na terra prometida. A terra não foi prometida coisa nenhuma. Todo mundo teve que ser assassinado lá para o povo hebreu entrar na terra prometida. Filisteus, cananeus, todos os exércitos dos hebreus que chegaram na Canaã tiveram que ser assassinados pelos invasores que voltavam. E prometida. Mas tem pessoas cujo raciocínio está enraizado neste processo, e que ouvir um negócio desse é uma ofensa. Em pleno século 21, quando de verdade o que representa esse texto hoje seria surpreendente que ele tivesse sido escrito hoje com essa lucidez. Seria assim inspirador, mas ainda é muito mais tendo ele sido escrito há quase 400 anos. Por isso que o iluminismo, acompanhando o processo da renovação da humanidade, foi a ferramenta intelectual da renovação do raciocínio e produziu toda a efervescência
que na mente das pessoas cansadas de serem explorados pelos clérigos, de serem explorados pelos governantes, de serem usurpados em seus direitos, enquanto a meia dúzia de eleitos se deleitava nos excessos, encontraram nesses princípios o abastecimento para seus ideais. É verdade, não pode ser assim. Deus não pode ficar feliz que um gordo que fala em nome dele venha dar lição aos famintos que o procuram, morrendo de inanição. Essa é a lógica. Não pode ser Deus bom se faz o mal. E quem diz dessas coisas em nome dele não pode representá-lo. Quem sabe agora para a próxima semana mais alguém procure e baixe da internet, ou procure em livros, ou medite a respeito, porque isto é comida para o espírito, alimento para a maneira através da qual nós temos vivido a fé, e assim entender um pouco do que o livro dos Espíritos nos está tratando, nos está ensinando, porque há uma questão importante que eu sempre procuro ressaltar aqui. O Espiritismo não é o que foram as religiões tradicionais da terra. E as pessoas que estão igrejificando o Espiritismo estão traindo o ideal cristão na essência. O Espiritismo não é uma instituição feita de tijolos. Não é uma casa onde as pessoas vão receber passe magnético, como o católico vai para receber a hóstia do padre. O cristianismo espírita não é o que alguém possa falar a respeito do evangelho, não é a cesta básica que se dá ao faminto. Porque seria muito pouco, seria muito pequeno como uma filosofia, que nós nos apoiássemos nessas condutas que se fundamentam na dor do nosso próximo, para nos sentirmos melhores do que eles, para conquistarmos a nossa liberdade espiritual, o nosso progresso, porque alguém faminto recebeu um pouco de comida que nós nos esforçamos para lhe dar. Muitos espíritas têm transformado a caridade como um fim, sem entender o que ela significa. Não há nenhum sentido na caridade quando ela não torna a pessoa caridosa. Dar comida para os outros, isso é inútil para quem faz, sem entender que ele precisa ser melhor. Há uma inclinação natural das pessoas que vem vindo há séculos repetindo as crenças num atavismo, num processo de deformação do entendimento religioso, que, não podendo encontrar mais as explicações sobre o teto católico, sobre o teto evangélico, querem encontrar um teto onde Deus esteja, para que ali ele sinta que é a sua igreja. Nós não estamos fazendo um curso de igreja nesta casa, nem esta casa é uma igreja. Nós estamos tendo um curso de moral, de ética para a nossa vida. A sua igreja é a sua vida. Portanto, não adianta ir no centro espírita, submeter-se aos procedimentos do passe, ouvir palestra, tomar a água fluidificada e não tornar-se nada melhor do que se foi. Isso é inútil. Aliás, é só um complicador. E é por isso que muitas pessoas razoavelmente inteligentes não ficam.
Porque o vendedor desonesto que adora tirar dinheiro de suas vítimas não vai querer ouvir que isso é um delito que ele comete contra o universo. Não vai querer. Então é mais fácil ir embora, ir nessas religiões que dizem, você doou tanto, você está absolvido, porque ele não precisa mudar. Esta é a maneira antiga de acreditar em Deus. Deus não está nos lugares, Deus está em você, como diz Spinoza, como diz o Espiritismo, como diz Jesus. Vós sois deuses. Nós não temos vergonha de fazer o mal para os outros, sendo deuses, como Jesus disse que éramos. Não nos incomoda tirar da pessoa que já quase não tem, para nós podermos depois comprar o nosso carro, a nossa casa. Não nos incomoda. E alguns mais cínicos dizem que estão fazendo isso por causa do leitinho das crianças dele. Não incomoda que os filhos, as crianças de suas vítimas passem fome, para que os deles engordem? Essa realidade, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores, nós precisamos estar atentos, porque há algumas instituições que se dizem espíritas, que não estão fazendo outra coisa a não ser igrejificando-se. Prestam um bom serviço social, mas as pessoas que estão ali dentro são apenas funcionários de uma burocracia ou de uma rotina de servir pratos de sopa, de carregar cestas básicas, de atender os que chegam da rua, ou de encaminhar para alguma sala. Não são diferentes, não mudam. E aí se orgulham de dizer, nós atendemos não sei quantos pobres. Pobre? Nós nessa casa, nós temos vergonha de ter que dar para 130 famílias alguma coisa de comer. Nós temos vergonha de fazer isso. Porque é uma miséria estar no mundo em que alguém precisa bater na porta de alguma instituição para pedir algo de comer. Isso é uma vergonha para a humanidade. E é aquilo de que se orgulham alguns, em algumas instituições religiosas. Nós ajudamos não sei quantas famílias. Eu estou feliz hoje porque eu servi 50 pratos de sopa. Diz o nome de um faminto que você serviu. Não dá tempo, né? Tanta gente. Então, se pusesse lá uma máquina que enchesse o prato de sopa, não tinha diferença nenhuma de você. Porque você é um inútil. Se você não conhece o nome da pessoa que você serviu, a pessoa que você serviu também não sabe quem você é. Não faz nenhuma diferença. E você não fez nenhuma diferença para ela. Essa realidade é aquela que Spinoza coloca. Você está agradecido por alguma coisa? Ajude o mundo a ser melhor. Quando boa parte das pessoas que está agradecida por algumas dádivas que elas conseguiram nas igrejas, acham-se no dever de ir lá devolver para a igreja alguma coisa. Em pagamento, em dinheiro, em benefícios. Não entendem que não é aqui que Deus está. Está agradecida? Às vezes nós recebemos, algumas pessoas que aqui vêm e que nos tratamentos espirituais encontraram a melhora ou sararam, pessoas que querem ajudar. E às vezes fazem isso com boa intenção, não fazem isso por mal, pelo hábito de devolverem coisas
pelos valores espirituais de que se sentiram aquinhoados. E nós dizemos para elas: não, o senhor vai ajudar, se o senhor ficou feliz, o senhor ajude alguém na rua, faça alguém feliz também. E isso vai fazer com que o seu benefício se multiplique. Essa maneira de ser faz a pessoa ser melhor. Porque ela tem uma doença, vai em uma religião, ela cura a doença que ela estava, e aí ela chega então e oferece um montante, ou um presente, ou uma cesta, alguma coisa assim, e a instituição aceita, agradecida, ela acha que já fez a parte dela. Que o câncer que lhe foi tirado já está pago pela cesta básica que ela deu. Ou seja, é o comércio de sempre. Ao passo que, se ela carrega em si a gratidão a Deus, de que foi a bondade divina que fez por ela alguma coisa, e que ela pode retribuir isso a qualquer um que ela encontrar pelo caminho, ela jamais vai ter certeza se o bem que ela já fez foi suficiente pela dádiva que ela recebeu. A sua consciência ficará sempre em dúvida. Eu ajudei uma pessoa, paguei um sanduíche para ela. Poxa vida, mas eu tinha um câncer. Não tenho mais. Será que esse sanduíche... Ela vai querer continuar negociando, mas o fato de não encontrar alguém que diga a ela assim: muito obrigado pela dádiva que você fez, que você nos ajudou, alguém que abra o tapete no vermelho para ela passar por cima, e então, eu paguei a minha dívida com Deus. O fato dela não encontrar alguém que faça isso, de uma instituição religiosa, vai deixá-la sempre: puxa vida, eu dei um sanduíche, mas poxa, eu fui curada do câncer, meu filho melhorou, deu tudo certo na cirurgia que ele ia fazer, poxa, eu acho que, quem sabe, não é? Ainda dá para fazer um pouco mais. Então começa a haver um raciocínio a respeito de que você é um agente de Deus no mundo. Você não é um pagador pelos benefícios. Todos esses são conceitos de um cristianismo simples. Do Deus de Spinoza e da doutrina espírita, entendida como o Consolador prometido. Não de certas deturpações que alguns, em nome da doutrina espírita, quando deveriam estar falando ou fazendo em seu próprio nome, têm inventado. E aí começam a disputar por tamanho. Nossa, na minha casa espírita tem tanto, a casa do fulano ficou menor do que a nossa. Não vamos ajudar o outro, não, porque nós temos que investir em nossa igreja é aqui. Pela visão mesquinha de uma competição que só o egoísmo e o orgulho, longe da divindade, portanto, estimulam. Por isso, nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Mas procurem esse texto e meditem sobre cada frase. Meditem. Há muitos complexados que carregam culpas terríveis em si mesmos, imaginando que Deus está com um chicote pronto para lhe vergastar as costas da alma, vamos dizer assim.
Há muitos que dizem assim: não, eu sei porque eu fiquei doente, eu fiz tanto mal, Deus está me castigando. Não há nada mais apequenador da divindade do que imaginar que Deus que criou você te castiga assim. Olha, ele fez a coisa errada, ele não deu a parte que devia dar para a igreja, então agora eu vou mandar uma doencinha para ele ver só. Tem milhões de pessoas que convivem com estes complexos, sem falar obviamente nos problemas afetivos ligados ao exercício da sexualidade, e que não são diferentes das outras realidades, no entendimento lúcido de que, como o próprio Spinoza diz, a sexualidade é uma forma através da qual você expressa o seu amor. Não há nada de errado nela. Errado é quando o que você faz não expressa amor nenhum. Quando você é apenas uma máquina que não leva em consideração o afeto dos outros. Portanto, não há nenhuma diferença entre a lucidez das leis espirituais para a honestidade de você ser um profissional correto, da lucidez das mesmas leis espirituais para você ser um homem ou uma mulher íntegros na demonstração do seu carinho pelos outros. É apenas a alteração do prisma pelo qual você está sendo observado e você está vivendo. Os pudicos se acham mais puros por não cometerem determinados excessos na área da afetividade ou da sexualidade, porque se medem pelos conceitos superficiais, que na verdade não são mais do que preconceitos. Como também os que dizem que você não pode cogitar do porquê Deus fez as coisas, se equivocam imaginando que Deus te deu a inteligência para você não perguntar quem é que te criou. Porque muitos religiosos diziam isso aos seus seguidores: não, você não pode perguntar para Deus essas coisas, porque isso é um mistério, e você desse jeito parece o capeta. Onde já se viu questionar Deus? Ora, onde já se viu então Deus me dar a inteligência para que eu não a utilizasse? E se é mal pensar, Deus é mal por me ter feito assim. Mas se me deu a inteligência e permite usá-la, não pode se ofender de eu perguntar para Ele: por que o Senhor fez desse jeito? Não pode. Porque o desejo de saber significa exatamente por que você tem a inteligência. Você se incomoda, você deseja aprender. Você não conhece, e quando você pergunta, você está dizendo: eu quero entender como funciona. Se você tem condições de manter o corpo, porque você tem fome e Deus te deu alimento, se você precisa respirar para abastecer as células e o oxigênio está todos os dias te visitando de graça, porque Deus permitiu que fosse assim, e você respira, você tem um pulmão que faz o papel necessário das trocas gasosas. Se você tem aparelhos que excretam todos os líquidos e sólidos que são inúteis ou venenosos para que você tenha saúde, por aquilo que você ingere, por que você não pode pensar ou entender como funciona a divindade dentro dos limites do nosso entendimento? Mas esta é a resposta que muitos encontram
Não, isso é mistério de Deus, só Deus é que sabe, você não pode perguntar, porque você está ofendendo o Criador. Por isso, faça da sua vida o que você achar que deve. Porque no texto de Spinoza e no Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, nós vamos ser responsáveis pelo rumo que dermos à nossa existência, não aqui dentro. Eu fui assistir não sei quantas missas, eu fui não sei quantos cultos, eu ouvi tantas palestras. Não, aqui é inútil isto. Aqui, quando muito, você vem entender certas coisas para que isso faça sentido na sua vida. Jesus nunca quis multidões ao seu lado. Ele sabia que isso seria inevitável. Mas o que Jesus queria é que as pessoas entendessem como funcionam estas coisas. E que as pessoas fossem livres das opressões. É isso que Jesus veio dizer para as pessoas. Um dos textos mais bonitos que eu já li a respeito da questão material, nós vemos Humberto de Campos falando. Está Jesus, então, reunindo com o seu colégio apostolar os miseráveis. Vejam só. Que maior exemplo dá Jesus, de que ele não veio querer impérios, querer palácios. Ele escolhe analfabetos, pescadores, gente simplória, mais do que simples. E então começa a trabalhar, começa a ajudar os aflitos, começa a criar um contexto diferente daquele que existia. E então conta-nos Humberto de Campos que um certo dia Judas, que havia sido escolhido por Jesus, que era comerciante na sua cidade de origem, ele então, dando vazão às suas inclinações de comerciante, alguém que está sempre prevendo o que pode acontecer, quanto que vão precisar, como estão gastando as coisas, diz ao Senhor, junto dos seus discípulos: Senhor, agora que o seu reino está fundado, nós precisamos reunir recursos para poder fazer as coisas funcionarem. Chegam-nos pessoas com fome, pessoas abandonadas. E então eu tive a ideia de que a gente tivesse um fundo, que nós recolhêssemos de todos nós alguma coisa. E então Jesus, entendendo o profundo do raciocínio de Judas, diz a ele: ocupa-te com isso você. Quer dizer, não me meta nas preocupações mundanas a respeito dos problemas. Então Judas tira uma bolsa, aquelas bolsinhas de couro, de tecido velhas, que ele já trazia com ele, e diz: Senhor, eu tenho então a bolsa para nós começarmos a nossa coleta, a primeira coleta. E uma vez que Jesus não o proíbe, ele começa a passar entre os seus amigos, os outros miseráveis, os outros discípulos de Jesus, que quase não tinham nem para si, e cada um procura alguma coisa para pôr na bolsa coletiva. Então aquelas moedinhas, aquelas coisas miseráveis, aquelas coisas pequeninas, um vai passando para o outro. Quando volta para Judas, que ficou incumbido da bolsa, Judas chacoalha aquelas moedinhas miseráveis, faz aquele barulhinho, e então ele diz a Jesus: Senhor, este é o resultado da nossa primeira coleta, para ajudar a construção do reino de Deus na terra. E então Jesus olha para Judas e diz assim: meu filho, é uma pequena bolsa, mas cuida-te,
para que ela não se torne muito pesada para você. Porque o Senhor não estava interessado em construir um reino de Deus lastreado no dinheiro dos homens. Já imaginaram o que significa Deus construir o seu reino precisando de empréstimo no banco? A juros. Deus não faz isso porque sabe que daria para construir 3 reinos, se dependesse do banco. O que ele ia ter que pagar para o banco, ele teria condições de, com esse dinheiro, construir 3 vezes o reino que ele está propondo. Por isso que Deus não se preocupa com o banco. Mas Jesus é muito claro a Judas. E olha, quantos cristãos não procuram as igrejas para se darem bem na vida? Quantos não vão rezar para que Deus abençoe seu negócio? Para que os clientes comecem a entrar na loja? É tão tradicional que quando você vai inaugurar um ambiente, você chame algum sacerdote para ele benzer, jogar água benta, ou alguém para rezar, ou para acender defumador. Quem sabe assim inspira mais gente para ir lá gastar o seu dinheiro naquela arapuca. No entanto, nada disso nós encontramos nos exemplos de quem entende quem é Deus. Pare de ficar me pedindo as coisas. Você acha que eu não sei fazer o meu serviço? A gente reza todo dia e fala: ai Senhor, faz isso para mim, deixa que a coisa seja assim. Ai, eu queria tanto aquele pedação que eu encontrei, que ele fosse, que ele gostasse de mim. Fica na tua, continue fazendo bem. Se você acha que eu sou Deus mesmo, confia em mim. E se você tem um Deus que trabalha para você, como filho amado dele, você acha que ele não está sabendo o que vai fazer? Você tem que notificá-lo. É no mínimo não conhecer a grandeza divina ou respeitá-la. É no mínimo não saber quem é aquele que você chama de Pai. E tudo isso Jesus fala nos diversos capítulos que a doutrina espírita apresenta. Jesus ensina a rezar. Quando fores orar, procura o silêncio de uma habitação, entra e fecha-te nela. E em sigilo, conversa com o Pai. Não vos afeteis de orar muito, porque não é pela multiplicidade das palavras que Deus vai te ouvir. Isso são textos dos ensinamentos de Jesus, que Baruch Spinoza utiliza para sintetizar nesta frase: pare de ficar me pedindo coisas. Você acha que eu não sei o que eu faço? Você vai me ensinar a eu fazer o meu serviço? E se nós pensarmos como nós já fizemos certas solicitações, como a gente de verdade, não é? Está sempre querendo que Deus mude as coisas. A gente faz o Pai Nosso, né? No Pai Nosso a gente entende o que Jesus ensina, pedindo que seja feita a vontade de Deus. Olha só o que Spinoza está falando e o que Jesus diz: seja feita a vossa vontade, não a minha. E quando a gente termina o amém, a gente continua: mas olha, vê se dá para eu mudar de casa. Eu não quero ficar doente, cura minha doença. Eu não quero, eu preciso de um emprego, esse emprego está muito ruim. São coisas totalmente incongruentes. Por isso que eu falei para vocês que vocês estão uma semana atrasados. Mas eu espero que na próxima semana vocês já tenham tirado isso, esse atraso, e já estejam meditando com mais profundidade
em cada uma dessas frases, que não são outra coisa do que Jesus e a doutrina espírita nos têm ensinado. Ok? Paramos na semana passada na pergunta 270 e... Tem alguma cobra cascavel aí. A 277 nós fizemos. Agora nós vamos para 278. Você que está em casa, pode pegar o seu livro dos Espíritos, tira o gato de cima, tira do congelador, quebra o gelo e abre na pergunta 278. Nós vimos que os espíritos, segundo nos orienta a doutrina espírita, estão classificados em ordens e classes, não é mesmo? Quantas ordens? 3 ordens. Quantas classes? 10 classes. A terceira ordem tem quantas classes? 5. A segunda ordem tem quantas classes? 4. A primeira ordem? 1. Estas classes que estão aqui bem definidas no Livro dos Espíritos, na verdade não correspondem a uma classificação engessada, absoluta, imutável. Ele mesmo fala isso. É apenas uma que ele escolheu entre a predominância do mal, a predominância do bem e a perfeição, para que nós entendamos os diversos níveis que os espíritos, inclusive nós, poderemos ter. E que efetivamente temos, mesmo que estejamos encarnados. Você poderá ter outras classificações se levar em conta outros critérios. Agora a pergunta 278, Kardec indaga: os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Como as trancinhas da Elaine, os diversos cabelos da Elaine estão misturados ou estão isolados? Vamos lá, Elaine, responde aí que a Alice está levando o microfone para você. Estão misturados. Estão misturados. Totalmente. Então, é uma miscelânea. Sim, eles podem conviver, mas não necessariamente, nem todos os momentos interagem. Aqui, como eu li a pergunta, aliás, eu li a questão, ele dá um exemplo legal que é a da sociedade. Nós temos diversos núcleos, esses núcleos se conversam, mas não necessariamente se misturam. Convivem na mesma coletividade, mas muitas vezes estão separados, congregados em blocos diferentes, não é? Quem tem alguma outra opinião a respeito? Levanta a mão. Aqui, ó, o Fábio. Não é outra opinião, né? Só complementando. Sim. Eles se agrupam de acordo com a afinidade. Mesmo aqui na Terra, a gente tem os nossos grupos de acordo com a nossa afinidade. E isso, da mesma maneira, acontece. Isso, as nossas inclinações são aquelas que nos fazem ir nas academias de ginástica, nos clubes, nos campos de futebol, nos bailes. Você vai montando sempre o grupo de pessoas que está, né, querendo as mesmas coisas. Você não vai pedir para fazer caminhada uma pessoa que você sabe que o que ela quer é ficar em casa assistindo o jogo de futebol, né? Ela não quer sair de casa. Você não vai pedir para ir num concerto de música erudita a alguém que não tem nenhuma afinidade com os conceitos musicais desta natureza. Então, o que acontece? Nós mesmos, enquanto estamos encarnados, procuramos afinidades entre nós, e estas afinidades nos abastecem, não é? É um processo de sintonia, de alimento. Quando você está com pessoas que vibram com os mesmos padrões, você cria uma atmosfera que serve de caldo, de tônus, de alimentação, de ânimo, de estímulo para todos os que estão ali. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós saímos de casa, fomos num lugar onde vamos estudar certas noções espirituais. E isto nos afiniza. E então, termina o estudo, vamos para casa. Na quarta-feira que vem, ninguém foi obrigado a voltar, não é? Ninguém. Mas como você achou interessante, como você tem dúvida, como você acha que, poxa, eu quero saber mais coisa, então você, não, eu vou lá, quarta-feira eu vou lá.
Quem foi que mudou alguma rotina da sua vida natural para que na quarta-feira pudesse ter a noite livre e vir aqui? Levanta a mão. Então, vocês tinham outras coisas para fazer. Mas em função de alguma coisa que foi interessante, dentro daquilo que cada um estava buscando, você ajeitou os seus compromissos para que você tivesse o tempo disponível para abastecer-se daquilo que você está buscando. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é só aprendendo intelectualmente coisas, nós também estamos nos alimentando de vibrações, porque percebemos que não somos os únicos loucos que estão andando pelas ruas. Tem um grupo que se reúne toda quarta-feira de noite, lá num sanatório, né? E ali todo mundo se dá bem, todo mundo se, é isso mesmo, que bacana, eu tenho essa dúvida, eu quero tirar isso, quero tirar aquilo. Então isso que o Fábio está dizendo, tanto como o que a Elaine está dizendo, nos dá bem a ideia de que estes espíritos, eles estão juntos no ambiente, como por exemplo nós temos uma escola, não é? Na escola estão todos, os que estão no último nível, nos níveis intermediários. Quando toca o sinal do recreio, todo mundo se mistura no pátio, entra na fila da lanchonete, as crianças, os jovens, os mais velhos, está todo mundo ali, né? Então, convivendo. Isso não quer dizer que eles sejam iguais. Isso não quer dizer que eles estão no mesmo nível. Agora, em relação aos espíritos é interessante, por quê? Como eles estão marcados pelo processo evolutivo, existem coisas que os espíritos mais elevados têm condições de fazer que os atrasados não podem. Existem ambientes que os mais avançados têm condições de entrar que os inferiores não entram. Laboratório, não é? Quando você era criança na sua escola tinha sempre uma sala que chamava laboratório. E você ficava, meu, laboratório. Eu ficava louco para entrar no laboratório. Desde o pré-primário eu queria entrar no laboratório. Porque eu ficava imaginando, né, aqueles tubos de ensaio saindo fumaça, assim. Coisas que a gente assistia na televisão, em cinema, em desenho, em filme. Ai, laboratório. Quando é que eu falava para o professor, quando é que eu vou entrar no laboratório? Ah, você tem que chegar naquele outro lado do pátio. Porque a escola tinha dois lados, o lado dos pequenininhos e o pátio no meio. E do outro lado as salas da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. E laboratório era só para os cavalão, né? E você que era o pônei ficava lá, laboratório. Aí, eu fazia piano, estudava piano desde os 5 anos. E a minha sorte é que no laboratório, como havia nas salas de música, havia uma quantidade maior de pianos do que de salas. Então a diretora da escola, que era a mestra de piano, ela colocou um dos pianos no laboratório. E como eu era um dos que mais gostava de tocar piano, eu ficava às vezes a tarde inteira na escola, além do meu horário de aula, eu pedia sempre para a professora, deixa eu ir lá no laboratório, estudar no piano do laboratório. Deixa, vai lá. E eu ia no laboratório, tocava. Quando eu cansava, no descanso, eu ficava abrindo os armários para ver. Então tinha uns negócios que fazia aquelas bolas assim, você girava dois discos de um material resinoso, e aquele negócio, as duas bolinhas davam uns rainhos assim, que saíam do outro, e eu ficava tentando fazer o raio produzir, né? Mas nunca dava certo. Mas eu não podia ficar muito, porque alguém podia abrir a porta do laboratório e vir me fuçando lá nas coisas. Mas boa parte das curiosidades, por causa do piano, eu acabei chegando no laboratório. Antes do tempo previsto, né? Porque depois, quando você chega na 7ª, 8ª série, aí você vai para o laboratório. Aí já não tem nem toda aquela graça, porque são aquelas experiências que a professora tem que ficar lá, não pode pôr fogo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, meu Deus, não posso fazer nada. Eu quero ver a fumaça sair do tubo do ensaio, nunca vejo. Então, você vai ver que há algum tipo de espírito que tem condições, porque já entende como esse processo funciona, de fazer certas coisas, mas que os novatinhos, os pôneis, não podem ir lá, não têm acesso. Então, vejam só como nos respondem os espíritos na pergunta 278. A pergunta é: os espíritos das diferentes ordens estão misturados?
Resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre aqueles que se lhes assemelham. Como uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia de gostos. Onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Dúvidas? Perguntas? Pode levantar a mão que a Alice está desempregada aí, não está fazendo nada. Então vamos para a pergunta 279. Se, lá na 278, Kardec quer saber se as diferentes ordens estão mescladas, misturadas, nesta, ele quer saber se todos os espíritos, reciprocamente, têm acesso uns entre os outros. Ou seja, os maus podem ir em todos os lugares que os bons vão, os bons também podem ir em todos os lugares que os maus vão, os maus podem pedir uma audiência. Eu quero falar com o governador de nosso lar, porque eu, apesar de ser um mau espírito, eu quero ter um papinho com ele, porque a democracia permite que eu possa chegar onde eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio, o homem é governador, ele tem o dever de me atender também, de me receber. Ou seja, há esta facilidade de acesso de todos entre si, procurarem-se e desejarem participar das mesmas coisas? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Ô Gaspar, mostra quantas mãos, quanta gente sem mão está aqui no nosso centro. Nossa casa espírita, esse povo veio aqui porque eles ouviram dizer que Jesus fazia milagre, que tinha os coxos, que ele andava, tem os manetas que estão querendo que Deus ponha a mão neles. Vamos lá de novo. Agora que deu tempo de terminar de ler a resposta, vamos fazer a pergunta novamente. Quem acha que estes não têm acesso reciprocamente uns aos outros? Levanta a mão. Que não tem acesso. Está melhorando. E os que acham que têm acesso? Levanta a mão. Ô Nil, você que levantou a mão no sim, você já nem o dedinho você levantou agora. Ah, você levantou na primeira turma. Que você tinha... Agora? Eu não vi. Então vai. Quem acha que sim, todos eles têm acesso? Isso. 1, 2. Ok. 3. Ah lá. E você, pequenininha? Você não falou seu nome desde o começo aqui. Qual que você chama? Como que é? Larissa? Lair? Ah, bom. Então fala bem alto. Laiane. Muito bem, Laiane. Que bom que você veio, viu? Depois que você viajou para o lado de lá, no tempo que você estava dormindo no colo da sua mãe, e você voltou, você encontrou alguma coisa bonita lá que você possa contar para a gente? Né? Vamos lá. Vai lá, Laiane. Vai lá, conta aí. Fala aí. O quê? Fala pra nós, Laiane. Você foi na casa da sua prima? Eu fui na casa da minha prima. Aí eu fiquei lá até o ano novo, vi os fogos. Isso. E hoje você veio pra cá. Sua mãe que te arrastou? É, né? Tá bom, que bom que você veio, viu, Laiane? Vamos lá. Vamos ver então por que existem alguns que acham que não, outros que acham que sim. Vamos ver? Vamos ler a resposta da pergunta 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? A resposta: os bons vão
por toda parte. E é preciso que seja assim, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. Então, o que significa isso? Todos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Não. Não tem. Os bons podem ir onde estão os maus, mas os maus podem ir onde estão os bons? Não podem. Não porque é preconceito, mas porque eles não têm condições de entender leis para as quais eles não estão preparados. Conduzirem-se como se deve, não serão capazes de fazer. Agora, os bons podem ir a toda parte, até como forma de ajudar os maus a se tornarem melhores. Porque se os bons só ficassem entre si e os maus só ficassem entre si, o que ia acontecer? Quando foi que você viu um terreno baldio tornar-se um jardim? Nunca. Sozinho, nunca. Você só vê isso acontecer se algum jardineiro entra lá. E que se corta, se lanha no capim, se machuca pisando nas pedras, se esforça para, suando, tirar o entulho, faz tudo o que é necessário e converte aquele terreno em um terreno produtivo. Aí sim, se deixar o terreno entregue a ele mesmo, no mundo em que estamos, nada vai criar um jardim por sua própria conta. Diferente de Júpiter, porque em Júpiter a coisa funciona de outro jeito. Está lá na Revista Espírita a descrição de como é a vida em Júpiter e como que são as habitações. As casas são construídas de um material que é leve, translúcido e que teria para nós a rigidez da pedra, mas tem a leveza do isopor, vamos dizer assim. E que lá as plantas, você não precisa ter vaso, você não precisa ir lá no Ceasa comprar terra, humus, adubo. Você planta a planta na parede e ela vai crescendo na própria parede da casa. E quando você acha que ela já está no tamanho bom, o dono da casa ordena que ela pare de crescer e ela para. Daquele jeito. Portanto, lá não é um planeta para jardineiros. Não adianta, choveu muito em Júpiter, vai ter bastante serviço. Não. Porque as plantas como que congelam na parede, sem ter a ideia de que virou um cubo de gelo, né? Elas interrompem o seu padrão de crescimento pela vontade do dono da casa. Se elas estão floridas, permanecerão floridas. E elas não crescem até que ele resolva que elas cresçam. Né? Por que você não vai para Júpiter? Porque passou uma semana sem entrar na internet e procurar o que o Spinoza falou. Sem pensar no que o Spinoza... Por isso que eu falei que é uma semana de atraso. Porque se a gente fizer essas coisas que o Spinoza está dizendo, que a doutrina espírita está falando, que Jesus já disse há tanto tempo, será mais fácil a gente sair daqui e ir para Júpiter. Em uma única jornada, sai daqui e vai para lá. Sem precisar ficar fazendo estágios, né, em outros núcleos até chegar lá. É possível fazer isso. É bastante sacrificial. Mas nós temos relatos de espíritos que fizeram. Então, a Ana Paula colocou aqui para mim, é a Revista Espírita de 1858. Você procura, vê o mês para mim, Ana Paula. É o mês de abril de 1858, você terá a descrição de Júpiter, por Bernard de Palissy.
Eu não sei se é nesta descrição que está a parte das plantas, mas você vai procurando na Revista Espírita de 1858 que você terá em agosto ou setembro outras descrições igualmente interessantes. Ou seja, os bons espíritos podem vir de Júpiter para cá. Nós temos exemplos disso. Se não de Júpiter, de outros mundos muito avançados, nós temos Mozart, Leonardo da Vinci e outros artistas que ajudaram a desenvolver a humanidade, entre os quais estes iluministas, por exemplo, eles vêm de algum lugar onde os conceitos filosóficos estão muito mais avançados do que estavam na Terra. Se vocês meditarem, quem é que aqui, enquanto eu estava lendo, vocês estão aqui sentados, no século 21, quem é que se surpreendeu, no século 21, com algumas das frases que Spinoza falou? Levanta a mão. Que se surpreendeu, nossa, mas eu não tinha pensado nisso ainda, que legal, olha que bacana. 400 anos depois, quase, nós estamos nos surpreendendo com algo que foi escrito 400 anos atrás, por alguém que vivia naquela época, que fazia só 150 anos que tinha deixado a Idade Média, as cruzadas, a Inquisição estava em andamento praticamente em alguns países. De onde veio esse espírito? Se para nós que estamos no século 21, em alguns casos, ele está apresentando ideias revolucionárias, imagina 400 anos atrás, de onde veio esse espírito? Não foi da Terra. Não foi um espírito que 80 anos antes morreu queimado lá na Inquisição. Não. Não foi alguém que 100 anos antes estava ajudando o Cristóvão Colombo a esticar as amarras do navio para atravessar para o Novo Mundo. Não. Porque isso não se improvisa. Se nós vamos voltar lá na pergunta 193, 194, quando nós vimos que o que cada um fez vai se somando, e um homem de bem, um espírito que foi um homem bom, não pode ser um homem mau na próxima vida, porque tudo que ele já aprendeu vai se somando no seu caráter, para que alguém venha, seja ele, seja Voltaire, sejam os outros iluministas daquele período, como filósofos, e tragam um ar fresco ao pensamento embolorado daqueles tempos, este ser veio de outro lugar. Não sei se de Júpiter, mas ele não veio do nosso ambiente. Porque aqui não havia, nestes conceitos, esta luminosidade. Tanto que eles receberam esse nome, né? Os filósofos iluministas. Fizeram a luz chegar. Em vários setores do desenvolvimento humano, nós vamos ver esse período do século XV, XVI, século XVI e XVII principalmente, como a concentração de almas oriundas de outros orbes, de outros núcleos mais avançados, que tomaram corpos como os nossos e viveram conceitos muito mais avançados do que os nossos, pagando o preço, não é? Que pagaram. Mozart tinha que comer com os criados na cozinha do arcebispo de Salzburgo, de onde foi expulso a pontapé certa vez, por não ter comparecido a uma recepção que o arcebispo, que era o prefeito, vamos dizer assim, a mais alta autoridade da cidade, havia designado. O arcebispo de Salzburgo, que a maior parte não sabe nem como se chama, era a autoridade da época. E se achava no direito de bater em Mozart, por Mozart não ter obedecido, só porque o arcebispo lhe deu um emprego, e ele ganhava uns troquinhos quando tocava, coisa que todo mundo queria.
Então estas criaturas precisam encarar um sofrimento terrível, que é deixar um ambiente propício onde a sua arte é a expressão da arte celeste, para nascerem no mundo onde a pequenez domina a mente das pessoas. Onde o ególatra, ele manipula, ele conduz, ele promove os medíocres e despreza os talentosos. É esse o nosso cenário. Onde um jogador de futebol recebe uma medalha da Academia Brasileira de Letras e não sabe nem escrever o próprio nome. E você que estuda 15, 20, 30 anos, sequer é convidado a entrar ou passar ali para ver como é que funciona a academia. Então é um massacre para esses espíritos enobrecidos nascerem aqui. E vejam só que amor lindo milhares tiveram para ajudar a Terra a ser melhor em 200 anos. Galileu Galilei, Giordano Bruno, em todas as áreas da ciência, da filosofia, da música, da poesia, estes homens atenderam o chamamento sublime, esqueceram-se, vieram conviver com as cobras que aqui vestiam-se de carne e osso para manter os seus impérios. E mesmo assim afrontaram-nos. E o que eles deixaram renovou a humanidade. O que a humanidade avançou depois que estes homens e mulheres aqui compareceram, hoje nós estamos vendo. Pegue a história do ser humano, assim concebida de 10 mil anos para cá, e você vai ver o que significou em avanço, o que significaram, estes últimos 500 anos, em avanços da ciência, da tecnologia, na rapidez com que tudo foi promovido. Nós temos, se consideramos um período de 8 mil anos antes e 2 mil anos depois de Jesus, nós temos 9.500 anos de ignorância, em que você ainda estava ou tomando água na folha ou na cuia, ou em algum copinho que você fez artesanalmente, durante 9.500 anos, e agora você pega na geladeira e enfia o copo assim, a geladeira enche a água para você, produz gelo sozinha. Tem freezer, congela, descongela. Vocês imaginam que quando estes homens estiveram na terra, quase não havia como fazer fogo ainda? Ou a indústria do fósforo, que hoje era tão comum há tempos atrás e hoje já está obsoleta, porque hoje você na sua casa nem de fósforo precisa, porque você acende o fogão apertando um botãozinho lá e o fogo acende. Aí você só descobre que ainda não pode se livrar do fósforo quando acaba a energia. E aí você não sabe onde está a caixa, nem onde está a vela. E você fica no escuro tateando. Ai meu Deus, deixa eu ligar o fogão aqui, e esquece que não tem energia e não vai pegar fogo. Mas na época, em 1500, imagina o que era você fazer fogo adequado, assim, carregar o fogo no bolso. Era um fator complicador. Mesmo que nós já tivéssemos condições de ter armas de fogo, essas coisas foram sendo desenvolvidas. Mas em 500 anos, o salto que nós tivemos em todas estas áreas foi inigualável. Por causa do quê? Por causa desta riqueza espiritual que estas almas trouxeram.
e nós não sabemos o preço que eles pagaram. Mas o que eles fizeram foi nos amar. Hoje, a cada semana, os cientistas perderam até a vergonha na cara de dizerem coisas que eles nunca ousaram dizer. Hoje, vamos dizer, a última manchete de hoje é que os cientistas da NASA confirmaram a existência de vida fora da Terra, vida microbiana fora da Terra, cristalizada em alguns dos corpúsculos de alguns meteoros que caíram aqui. E que isso indicaria que pode existir outras formas de vida fora da Terra. Na semana passada, sabe qual foi a manchete? Descobriram, fazendo as contas, que aquilo que só existia, que só havia a Terra como possível planeta habitável, agora são 17 bilhões de terras só na nossa Via Láctea. Planetas iguais, do mesmo tamanho, com condições semelhantes à Terra. Só 17 bilhões de planetas. Ou seja, hoje, a cada 5 minutos, nós temos uma novidade. Agora imagina você pegar um pedaço de pau que flutua, amarrar um pano num mastro e atravessar o oceano que as pessoas achavam que ia acabar num abismo. E dizer para as pessoas, não, nós vamos chegar lá nas Índias. E ter essa coragem, a coragem de fazer isso. Hoje você tem os grandes telescópios que fazem você ver não sei onde, não sei o que, em tal lugar. E lá naquele tempo você não tinha nada. O que Cristóvão Colombo fez com a coragem e com a audácia de uma mulher que financiou a expedição com 3 caravelas, a rainha da Espanha, é uma prova de amor desse espírito para a humanidade, que nem sequer hoje fala dele. Nós estamos no continente americano graças a esforços desse tipo, de homens de espíritos assim, que não são deste mundo e que aceitaram comer aquelas comidas infectas, viver com ratos, dividir o pão a bordo de um navio desse, comer comida podre, tomar água salobra, navegar pelas estrelas, ter medo de dragões que saíam da água, que poderiam comer o barco, enfrentar a tripulação ignorante, que tinha mais misticismo do que conhecimento, para por fim conseguir chegar. Tendo inclusive de dizer, se nós andarmos mais 3 dias e não encontrarmos nada, nós faremos meia volta e vamos voltar. Esperando que em 3 dias ele conseguisse conter a tripulação de um motim que acabasse com o sucesso da expedição. São espíritos valorosos, mas não são da terra. Como são estes que construíram o futuro, não para nós perdermos tudo o que eles fizeram nessas vergonhas de programas de televisão que nós estamos vendo hoje. Cada vez que a gente dá ibope para esse lixo, nós estamos afrontando o esforço celeste que trouxe desses mundos estas almas para construírem um mundo novo. E não estamos nem um pouco gratos por tudo que hoje nós temos: fósforo, celular, naves espaciais. Por falta de a gente conhecer um pouco da história e de termos estes conceitos morais mais à tona em nosso pensamento. Por isso é que nós temos falado sobre temas para que vocês que estão nos assistindo e vocês que estão aqui se enriqueçam com eles.
mas eu não posso fazer por vocês o que vocês têm que fazer. Isso vai depender de cada um. Andamos 2 perguntas hoje, hein? Imaginem, é mais do texto do Spinoza. Então tem aquele, mas esse estudo não vai para frente. Vai. Já foram hoje 2 perguntas. Na próxima semana nós vamos nos debruçar sobre a pergunta 280. E agora nós dedicamos esses momentos a atender as dúvidas dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. Pergunta do dia 9 de janeiro de 2013. Sobre a vegetação de Júpiter. Revista Espírita de agosto de 1858, com o título As Habitações do Planeta Júpiter. Você que pôs, Ana Paula? Ana Paula, então, está complementando a informação a respeito da vegetação que eu comentei aqui em Júpiter. Pelo brilho do olhar de vários aqui, tem muita gente que gosta de botar uns vasinhos na sacada, em casa, né? Botar umas plantinhas. Tem os 2 biólogos lá que já ficaram assim, o José e a Bruna. Como será que é lá em Júpiter? Eu vou abrir um buraco na parede de casa, vou plantar lá uma trepadeira e ver se ela vai para frente. E eu fico falando para ela, para agora, não cresce mais, né? Então, para você saber mais ou menos como é a vida dos vegetais em Júpiter, Ana Paula colocou para nós, se ela voltar aqui, isso, que está na Revista Espírita de 1858, no mês de agosto. O título é As Habitações do Planeta Júpiter, tá bem? Então, quem quiser ter informações, vai encontrar aí. Fala. Cadê o microfone, ô Dorminhoca? Vai lá, Alice. Há algum tempo que você tinha citado sobre o espírito que foi evocado e estava descansando numa flor. Isso. É nesse título também. Isso, nesse mês de agosto, parece que Mozart, em uma determinada reunião mediúnica na Terra, é invocado por Kardec. E nessa invocação ou evocação, é algo que às vezes na época o codificador utilizava para que os espíritos que ele estava interessado em trazerem suas notícias pudessem vir. Então, ele faz, durante a reunião, uma evocação do espírito Mozart. E, em pouco tempo, através do médium, comunica-se esse espírito. E ele pergunta, você veio tão depressa, onde você estava? E ele responde, eu estava sentado em uma flor em Júpiter, na pétala de uma flor em Júpiter, meditando. Fala, Ana Paula. Está abaixo, está dormindo. E que acima é como se o universo estivesse, né, se movimentando. Ele estava sentado em uma flor, a cidade que estava abaixo do local dele, em que ele se encontrava, lá em Júpiter, estava em um momento de descanso. E ele via, né, as belezas do universo, quando ele recebe a evocação e se desloca numa fração de pensamento de segundos para chegar aqui e manifestar-se através do médium que estava ali à disposição. Então, este relato está também no mês de agosto, né, Ana Paula? No mês de agosto. Agora, o Alexandre de Rio Claro, ele fala assim, no livro Herdeiros do Novo Mundo, Dr. Bezerra descreve que os espíritos que não ficaram na Terra estão ficando transitoriamente sobre a Lua. Há mais alguma fonte ou informação de vida na Lua antes deste fato da transição? Bom, Alexandre, nós temos a informação que o Dr. Bezerra nos traz em relação a esse estágio de preparação que estas entidades que não têm mais condições de permanecerem na Terra estão fazendo nesta região da Lua, e lá ele descreve o porquê que isto acontece ali, e nós não temos informações de outras fontes, a não ser algumas pessoas que depois que o livro foi lançado, me escreveram, pelo menos umas 3 ou 4, pessoas que, tendo lido o livro, me escreveram correios do seguinte teor: eu li o livro aí do Lúcio, que fala, onde o Dr. Bezerra fala dessa ida desses espíritos para a Lua.
E eu me lembro, quando eu fui ao Chico, diz o Correio, que nas conversas que nós ouvimos o Chico falando lá na sua casa, ele citou que a lua estava sendo usada como base para recolher estes espíritos. Então, essas pessoas que estiveram com o Chico e dele escutaram isso, algumas enviaram correios eletrônicos informando que isto fora realmente uma informação fidedigna, dada pelo próprio Chico. Uma outra que nós encontramos foi o relato da própria Eigorina Cunha. Eigorina, em uma visita que fez ao Chico, tem uma mediunidade bastante assim, aflorada, bastante lúcida. Ela é autora dos desenhos de Nosso Lar, nos livros que foram editados depois, contando como é a figura que ela desenhou daquilo que ela viu. Cidade no Além e Imagens do Além são 2 livretos com estes desenhos. Ela então conta que Chico lhe pergunta: você está ouvindo? Você está ouvindo? E ela diz: ouvindo o que, Chico? Os gritos. Gritos? Não, Chico, eu não estou ouvindo nada. Parece que eles estavam num ambiente onde se via a lua cheia à noite. E aí o Chico disse para ela: porque eu escuto daqui os gritos dos espíritos que estão na lua. Obviamente não com o ouvido da carne, certo? As vibrações de aflição destas entidades que já naquele tempo estavam sendo encaminhadas para este estágio preparatório, que é apenas, vamos dizer assim, o tiragosto daquilo que está esperando por eles depois, quando tiverem que ser levados a ambientes mais inferiores do que a própria lua. Então é uma forma de ajudá-los nessa adaptação em relação ao destino que eles escolheram para eles mesmos. Estas são fontes que eu, repito, recebi através de correios eletrônicos de pessoas que eu não conheço e que fizeram a gentileza de me informar a esse respeito, tá bom? Muito obrigado, viu, Alexandre? Um abraço para você. A Cícera levantou a mão aqui, ela quer fazer uma pergunta. Diana Eis. Eu quero só fazer um comentário. Eu participei uma época de uma escola filosófica, a Eubiose, e não me lembro se foi em 80, e o professor de lá dizia que o cone da lua tinha espíritos nesse tipo que o Dr. Bezerra explica. Certo. Então, quando o Dr. Bezerra fala no livro, para mim foi que nem uma confirmação do que eu já sabia. Achei muito interessante. Essa é uma informação que eu também não sabia, né? Da eubiose que você frequentou lá. O professor Henrique José de Souza, certo, que é o fundador, e ele falava que tinha o cone da lua, pegava espíritos malignos, complicados, e estavam sendo presos lá. Tá. Achei muito legal. Obrigado, viu, Cícera? Alguma outra dúvida, alguma pergunta a respeito disto? Porque da internet nós não temos mais dúvidas em relação aos assuntos que nós aqui comentamos. Se ainda não houver perguntas ou dúvidas, nós podemos ir para a pergunta seguinte, a pergunta 280 do Livro dos Espíritos, porque nós temos 10 minutos ainda para tratar dela. Elaine. Vai, Elaine. É que a minha dúvida é na questão 277. Sim. Como eu não estive nela, o soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, ainda o reconhece por seu superior, né? Aqui ele fala... Isso é uma pergunta. Isso, desculpa. Isso é reconhece-o ainda por seu superior? Aí a resposta: o título não é nada, a superioridade real é tudo. Aqui, quando eu estava lendo, eu marquei sobre hipnotismo. Se, por exemplo, poderia acontecer dele estar lá, por exemplo, o soldado, ele vê o general dele e às vezes pela influência ainda da terra, se ele reconheceria, ou se não, se realmente quebra-se esse laço. Nós comentamos sobre esse tema no dia. Fala, pega aí o Sérgio para ele poder também comentar aí.
já que a Elaine deu essa oportunidade, no dia que Você já teria também, mesmo que ela não tivesse falado. Tá. Eu fiquei imaginando aqui se a gente trocar a palavra general por pai e mãe e o soldado pela palavra filho. Na noite que a gente estava abordando essa pergunta, a reunião acabou e eu não tive oportunidade. Então, André, vamos imaginar que um filho que depois da morte reencontra seu pai ou sua mãe, se vai reconhecê-lo como alguém superior. Vamos Continua valendo a mesma coisa. É de se decepcionar com isso, não é? Porque a gente sempre imagina os nossos tutores como alguém moralmente superior a nós, Sim, né? mas quem disse que pai e mãe todos são tutores? Quem disse? Você haverá de admirar alguém por quem você tenha um respeito natural, numa gratidão espontânea. Mas eu conheço pessoas que se encontraram o pai e a mãe do lado de lá, eu falei, cruz credo, eu vim parar no inferno mesmo, eu tenho que sair daqui. Entendeu? Porque vão entender naturalmente, porque não receberam deles esta herança. Estão ligados pelo sangue, mas não têm afinidades espirituais. Não há muita diferença em relação a isto. É que nós fazemos vamos dizer, uma idealização ou uma falsa ligação com conceitos dessa natureza, uma conceituação equivocada a respeito de ser filho ou de ser pai e mãe. E por força até da tradição em que os filhos têm que amar seu pai e sua mãe, etc, etc, nós achamos que você não amar seu pai e sua mãe é uma indecência, é uma coisa assim, cruel. Mas nós vamos entender nos ensinamentos de Jesus que o amor não é uma coisa que você constrói porque pariu. Não é? O amor não é alguma coisa que você improvisa porque tem o mesmo sangue. Daí ser importante que os conceitos afetivos estejam acima dos laços sanguíneos. O próprio Evangelho fala isso no capítulo 14. E este sentimento é o que vai realmente nortear você do lado de lá. Agora, dentro daquilo que nós comentamos naquele dia, Elaine, nós temos o quê? O período inicial do espírito nessas condições é um período de perturbação, na desencarnação. E como muitas vezes ele não está sequer imaginando que ele desencarnou, quando ele se encontrar com alguém que ele acha que continua a ser o seu superior, ele poderá ter uma atitude de respeito, de veneração, como por exemplo o fã do artista da Amy Winehouse, que morreu também no mesmo dia, e que ainda não sabe que já é defunto, e está lá e encontra com a Amy Winehouse e vai achar, oba, onde que é o boteco que nós vamos beber junto, não é? Eu quero pedir o autógrafo dela. Ele pode ter, em primeiro lugar, se ele está nessa situação ainda, sem entender o que acontece, essa ideia, essa ligação com esses seres que a gente admirou na Terra. Mas, na medida em que você, como espírito, passa a entender que você já não tem mais o corpo, que você está numa pindaíba danada, e que aquele cara que você seguiu cegamente está pior ou igual a você, nós voltamos à história do Voltaire. Voltamos ao Voltaire. Quando citamos aqui o espírito do bêbado, da entidade monstruosa que obsedava o bêbado, e o Jacó, que foi lá no boteco para conversar com o espírito. E o espírito diz para ele, meu, onde estão suas luzes? Você não era o bom? E você? Como é que você, sendo bom, vem aqui apagadinho desse jeito? Então o espírito não fica nem agradecido, nem enaltecido, nem assim se sentindo intimidado pela presença do Jacó. O Jacó, quando estava encarnado, havia conversado com esse espírito várias vezes na reunião mediúnica, incorporado no médium.
Mas agora, o Jacó que tinha se desincorporado. E ele foi conversar com o Espírito igual, tete a tete, de igual para igual. Nesse momento, o Espírito não teve nenhum respeito por achar que ele era superior, que ele ia no centro espírita, que ele era dirigente da federação. Escuta, qual é? E você, não tem nenhum brilhinho aí? Você que falava tanto de Jesus, onde é que está aí a sua superioridade? Nesses casos, o que está acontecendo? O Espírito já tem uma lucidez de qual é a sua situação. Ele então já identifica isto. E ele vai encontrar um general, uma pessoa que ele admirou, e vai ver numa situação tão degenerada que fala, pelo amor de Deus, eu estou enganado em relação a isso. Eu admirava essa pessoa, a não ser que você admirasse pela crueldade. Entendeu? Que você fosse um seguidor pelos defeitos. Então você talvez continue querendo ser um seguidor pelos defeitos, mas não pelas virtudes. Tá? Alice, seu papel é com o microfone. Não é para dar água para a gata. Vai lá. Então, pensando na questão da ascendência. Nos bons espíritos... Ascendência real. Superioridade real, moral. Não... Então vamos pensar assim, bons espíritos. A ascendência moral deles está porque eles evoluíram. Sim. E a gente se subjuga a isso porque eles conhecem mais. No caso, quando a gente está em planos inferiores, porque assim, há situações em que tem verdadeiros generais, presidentes, pessoal. Ali no caso, essa submissão seria então pelo conhecimento do outro, de mais técnicas, ou de estar ali há mais tempo? Não, é pelo medo. Os espíritos que nessas condições inferiores se submetem a outros, submetem-se ou por interesse, para conseguir favores, ou pelo medo de serem punidos, massacrados, agredidos, por causa da violência dessas outras entidades, pela sua estrutura atrasada. É como quando você vai, por exemplo, nós citamos isso aqui no dia, vai a um cárcere e lá você vê quem é que comanda os presos dentro da cadeia. Quem que é o líder? Não é o mais culto, não é o mais bonzinho. Quem comanda a cadeia é o mais violento. E então todo mundo fica na sua, todo mundo quer ser amigo dele, quer ser o apoiador, o braço direito, porque se não for assim, vai sofrer muito mais. Então, o código de ética, entre aspas, dessas regiões inferiores, não se fundamenta nos princípios éticos normais que nós conhecemos. Ele se enraiza neste mesmo padrão da ignorância, a violência, a agressividade, como os animais fazem. Você não vê, por exemplo, no reino animal, como os mais fortes, os mais agressivos, eles dominam. Então, eles têm lutas entre si para um tomar do outro essa hegemonia. Então o animal vai ficando mais velho e ele perde a luta e um mais novo toma conta. Então ele passou a ser o dono do pedaço. Aí o mais velho enfia o rabo no meio das pernas e fica lá no canto dele lá. Eu vou procurar o INSS, pegar minha aposentadoria, porque se sobrar alguma comida para mim eu vou ficar contente, porque já não dá mais para eu competir, porque tem um mais viril, um mais violento, um mais agressivo. Então, é um processo parecido. É claro que não com essa animalidade, mas no plano espiritual, você vai ver as descrições que os espíritos fazem dessas regiões inferiores. Os mais inteligentes no mal e os mais violentos no mal, eles predominam sobre os outros. E quando falei do interesse, por quê? Às vezes, acontece de você, que é um espírito dessa faixa, precisar da ajuda de estas entidades mais violentas para ajudar ou para prejudicar certas pessoas que ficaram na Terra. Você não tem força para fazer isso, mas você ouviu falar que o cara lá é poderoso, ele tem um monte de espírito que vai lá e acaba com a vida do fulano. Então, algumas entidades procuram: o que eu posso fazer para o senhor? Quanto custa para o senhor me ajudar? Porque eu quero acabar com a vida daquele cara. E então eles se submetem, eles têm lá os seus acertos, para que você passe a fazer parte aqui do nosso esquema, do nosso serviço, e aí nós vamos designar alguém para ir lá fazer o mal que você está pedindo para aquela pessoa que te prejudicou.
Então, aí ele fica submetido por uma questão, vamos dizer assim, equivocadamente falando, de favor, ele fica devendo um favor. Então, ele acha que se ele for trazido no centro espírita e ele sumir, o cara vai me pegar aqui, porque eu estou devendo um favor para ele. É outro processo de dependência. Não tanto aí começa a surgir o medo de ser punido por estar fraudando o esquema. É como o cara que dedura o esquema criminoso de que ele faz parte. Ele faz parte de uma gangue. Aí ele procura a polícia e fala assim: eu vou dedurar o chefe da gangue, é o fulano, eles escondem a droga em tal lugar, o time dele é esse. Mas vocês têm que me proteger, porque se eu sair eles me matam. É mais ou menos um esquema parecido. Explicando, eu lembrei do caso do deputado Oliveira, né? Que ele foi parar lá lá embaixo, e aí tem, né, quem vai se utilizar dele, e ele tem um capanga. E a mãe dele, quando vai recuperá-lo, ela traz desse espírito que é o capanga a essência do bem dele, né? A essência, boas lembranças, vamos dizer assim. Sim. Então aí ele olha e fala: não, eu posso dar um grito de basta. Né, que é a imagem que passa essa. Isso. Mas tem toda essa dinâmica mesmo. Então, relembrando. Muito obrigada. Tá bom? Então, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Vamos lá. Muitos desses espíritos, André, que você acabou de citar agora, que vem fazer, que o cara é todo poderoso lá e manda os outros vir fazer, obsediar encarnados aqui, muitos deles também vêm por medo, né? Muitas vezes ele nem quer muito fazer o mal, mas eles devem, e por medo de chegar lá e acontecer alguma coisa de muito ruim com eles vêm aqui e praticam. O cara dá ordem: você aqui vai lá e bate no fulano lá. Tá bom, sim senhor, eu vou. Mas o cara não tem nada contra mim, não, mas eu estou te mandando, senão você vai apanhar. Pronto. E ele tem culpa, ele está devendo favores, então às vezes, na reunião espírita, o espírito se apresenta e fala assim: não, eu não tenho nada contra a pessoa. Não, mas é que o cara mandou eu ir lá, porque o cara não gosta dela. É exatamente esse pressuposto. Agora, existem, é claro, aqueles que por ódio querem fazer o mal. Eles não estão mandando ninguém. Mas, nesse sentido é que a Elaine estava perguntando se há algum motivo que leva um espírito a se submeter a isso. Tá bem? Eu sei que é um tema bastante interessante, que vai dar uma oportunidade para muitas indagações, e nós teremos muito prazer em poder responder isto, mas queremos lembrar que nós temos o horário e nós já estamos um pouquinho adiantados. Então, na próxima semana, nós estaremos aqui para continuar o estudo do Livro dos Espíritos, para eventualmente comentar alguma coisa sobre o Deus de Spinoza, se alguém tiver vontade de referir-se a ele, e esperamos que todos possam dar uma lida nas perguntas do Livro dos Espíritos, porque a nossa função aqui não é de ler o livro para as pessoas, é de comentar, é de trocar ideias a respeito do conteúdo que as pessoas já deveriam ter lido e pensado, tá bem? Então, nosso desejo é este, tanto vocês que estão aqui, quanto você que nos assiste aí em sua casa. Vamos fechar os olhos para a prece final. Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos em Teu nome reunidos para o aprendizado, por tudo aquilo que o entendimento das leis espirituais tem possibilitado na melhoria do que somos, no aclaramento das nossas dúvidas, na renovação dos nossos caminhos. Obrigado, querido Mestre, pela possibilidade de usar a inteligência não para entorpecer nossos sentidos, não para produzir o sofrimento para os outros, não para tirar vantagens daqueles que têm a inteligência menos astuta, menos esperta, menos desenvolvida, mas para que a inteligência seja a ferramenta do bem, que produz frutos bons, que beneficia aqueles que estejam à nossa volta e que ao mesmo tempo facilite o caminho para as nossas aspirações evolutivas, indicando-nos aquilo que é
adequado com a compreensão do raciocínio lúcido. Por isso, Senhor, nós te agradecemos o amparo espiritual de tantos amigos invisíveis que nos envolvem com esse mesmo projeto, o de nos fazer criaturas melhores todos os dias. Com essa alegria, com essa gratidão, nós deixamos aos teus pés a oração silenciosa de Pai Nosso. Pai Nosso.